Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Samuel, Débora, João Paulo, Bené, José Marcílio e Leilane, e todos do grupo Flamassapê. George, de Estácio do Rio de Janeiro, João Paulo, de Ipaguaçu Mirim, Edgar Rocha, de Sinop, Mato Grosso, Magno, de João Câmara, Rio Grande do Norte, e Eduardo Antônio, de Anápolis, Goiás. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Douglas Santos, pois o jogador do Zenit revela a investida do Flamengo e deixa portas abertas. Revelado no Náutico e atualmente no Zenit da Rússia, Douglas Santos é um dos muitos atletas que representam o Brasil no futebol europeu. Em entrevista à ESPN, o jogador admitiu que foi procurado pela diretoria do Fla, enquanto atuava pelo Hamburgo da Alemanha. Vale lembrar que o brasileiro foi campeão olímpico em 2016 no Maracanã. O Flamengo veio falar comigo e o meu empresário, mas meu intuito é permanecer por muito tempo na Europa. Ainda estava no Hamburgo e não tínhamos conseguido subir para a primeira divisão da Alemanha, disse o jogador. Eu fiquei muito feliz porque minha família toda é flamenguista. Muita gente me parava na rua perguntando se eu iria ao Flamengo, se eu tinha acertado. Eu disse para ter calma, porque as coisas iriam ocorrer como Deus quisesse. Eu fiquei feliz. No futuro próximo, pode ser. Mas eu estou focado em permanecer na Europa, explicou ele. Douglas Santos, apesar de ter sido revelado nas categorias de base do Náutico, obteve destaque no futebol atuando pelo Atlético Mineiro, onde conquistou a Copa do Brasil em 2014, sendo um dos principais jogadores do elenco. Após o título, foi contratado pelo Hamburgo, que disputa a primeira divisão alemã. Em 2019, o lateral se transferiu para o Zenit por cerca de 15 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. Agora, vamos falar sobre César, pois o goleiro quer respirar novos ares e o Fla autoriza a venda. O Flamengo começou mais uma semana de treinamentos no Ninho do Urubu. O elenco, sob o comando de Jorge Jesus, vem priorizando aprimorar a parte física, já que os jogadores ficaram praticamente 2 meses sem jogar. Os dias também são decisivos e com muita expectativa para o anúncio oficial da permanência do Mister, que tem contrato até o próximo dia 19. Os dirigentes do Mengão também se mexem nos bastidores para enxugar o elenco. Vários atletas que não irão ter espaço no segundo semestre serão negociados ou emprestados. E este é o caso do goleiro César, que foi titular do Fla no segundo semestre de 2018, mas perdeu espaço no ano passado e virou novamente reserva imediato de Diego Alves. Os representantes do arqueiro buscam times interessados. O repórter Gustavo Henrique informou em seu canal que a cúpula flamenguista já autorizou que os dirigentes do atleta negociem com outros clubes. O valor da venda gira em torno de 2 milhões de euros, cerca de 11,8 milhões de reais. No começo da temporada, o jogador esteve próximo do Atlético Mineiro, mas o alvinegro recuou nas tratativas e a transação não aconteceu. César também recebe sondagens de clubes do exterior e a tendência é que ofertas cheguem na mesa do mais querido a partir desse mês. O goleiro também gostaria de respirar novos ares, por entender que possa jogar em alto nível, se for titular, e não existe essa expectativa no Flamengo atual. Jorge Jesus já deixou claro que não gosta de realizar revezamentos no gol. O vice-presidente de futebol do rubro-negro, Marcos Braz, assumiu a dianteira das prováveis saídas e espera conseguir liberar esses atletas antes do início do Campeonato Brasileiro. A meta é ter um grupo fechado para a retomada da temporada.
Agora, vamos falar sobre Michael, pois Jorge Jesus se impressiona com forma física e foco de atacante na volta aos treinos. Já é a terceira semana consecutiva que o Flamengo segue treinando no CT do Ninho do Urubu. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, peitou todas as recomendações e diz ter todo o protocolo necessário para a segurança dos jogadores. O mandatário rubro-negro também faz pressão para o reinício do Campeonato Carioca e acredita que o estadual pode ser retomado ainda nesse mês. Quanto aos treinos, quem se reapresentou com uma forma física exemplar foi o atacante Michael, contratado junto ao Goiás no começo do ano. O foco do atleta chama a atenção de Jorge Jesus e assim o jovem vai ganhando pontos com o Mister para ter muitas chances na volta da temporada. O português, inclusive, foi quem pediu para que a diretoria do Mengão insistisse na contratação do jogador. No CT do mais querido do Brasil, a conversa entre os integrantes da comissão técnica é pautada pela gana do atleta, que está com sangue nos olhos para buscar seu espaço no clube carioca. Hoje, ele é reserva imediato para atuar no setor de Bruno Henrique ou de Everton Ribeiro, caso o Mister queira mudar o sistema de jogo. Até por isso, Orlando Berrio perdeu prestígio e está próximo de sair do Fla. Desde que Michael estava no Esmeraldino, em um confronto contra o Rubro Negro, no empate por 2-2 no Serra Dourada, o garoto já tinha enchido os olhos do técnico. Na ocasião, o atacante deixou seu gol e fez uma grande partida. A cúpula flamenguista também deposita muita expectativa que a nova contratação ajude o clube a continuar levantando taças importantes. No primeiro semestre, o Mengão conquistou o primeiro turno do estadual, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Agora, vamos falar sobre a volta aos jogos, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja permitir jogos com portões fechados a partir da metade de junho. Nessa última segunda-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou algumas medidas de flexibilidade no isolamento social. Entre os temas, foi abordado a volta do Campeonato Carioca. O planejamento é que o retorno dos treinamentos e os jogos aconteçam de forma gradativa. A volta está prevista para acontecer em 3 fases. Na primeira, que entra em vigor nesta terça-feira, as equipes cariocas estarão liberadas para realizar atividades em centros de treinamento. Já na fase 2, projetada para a segunda quinzena de junho, o plano é liberar a volta do estadual, mas em jogos disputados com portões fechados. Por fim, na última fase, prevista para o início de julho, a Prefeitura pretende liberar 1/3 da capacidade total dos estádios para os torcedores. Vale lembrar que as medidas são possíveis de reavaliações, dependendo da evolução dos casos de Covid-19 na capital. O Campeonato Carioca precisou ser interrompido na metade de março por conta do avanço da pandemia. Antes da paralisação, o Flamengo liderava o Grupo A da Taça Rio, com 9 pontos conquistados. Por outro lado, no Grupo B, o Fluminense era quem estava no topo, com os mesmos 9 pontos ganhos. Antes do mata-mata, as equipes precisarão disputar a última rodada da fase de grupos. E para finalizar, vamos falar sobre os testes para a Covid-19, pois o Flamengo informou que os profissionais testaram negativo em nova bateria de testes. Assim como tem acontecido desde que voltou aos treinos, o Flamengo realizou, nessa última segunda-feira, testes em todos no departamento de futebol. Mais uma vez, o clube informou que nenhum jogador ou membro da comissão técnica teve resultado positivo. Desde que iniciou os protocolos para voltar aos treinos, o rubro-negro já realizou 4 baterias de testes. Nos primeiros 2, 4 jogadores tiveram resultado positivo. Todos já se recuperaram e estão trabalhando normalmente. Seus nomes foram mantidos em sigilo. Os rubro-negros têm buscado de forma incessante a retomada do futebol. Com isso, a diretoria espera diminuir os problemas financeiros acarretados pela paralisação do futebol.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal, realizado nesta segunda-feira, 1/6, no CT. O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, para conceder a biossegurança necessária no departamento de futebol.